Então, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ai, queridos, que coisa boa estar com vocês hoje. Parabéns pelo projeto da escola. Cida, obrigada. Luciana, parabéns a toda a equipe. Porque para este trabalho acontecer, realmente ele tem que ser em equipe. Não é uma única pessoa fazendo, não é uma única pessoa à frente, né? Então, parabéns para toda a equipe. Agradeço muito, muito pelo convite, tá, Cida? E vocês apresentaram a camiseta aí, né? E eu também vim com um look aqui para vocês. Não sei se vai dar para ler, se vocês conseguem ler aí. Conseguiram ler? O look do dia é qual, então? Felicidade. Ah, felicidade. A Cida sabe que eu adoro aquela música. Felicidade é estar na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Então, gente, assim, ó, a felicidade a gente pode construir todos os dias, com as rotinas que a gente tem, com as escolhas que a gente faz todos os dias, com hábitos simples. Não precisa ser uma coisa assim espalhafatosa, sabe? Eu não preciso ter muitas coisas externas. A gente tem que cuidar com as comparações, né? Porque hoje as pessoas mostram muito a aparência, ela pode enganar. As pessoas podem estar mostrando muitas coisas externamente que internamente não a representam, né? Então a gente tem que cuidar com isso. E eu estou aqui para conversar com vocês hoje para falar da importância de cada um de nós, que cada um de nós tem um potencial tão bonito para se desenvolver, tem algo a apresentar para o mundo, uma contribuição. Então, cada um de vocês que está aí hoje, né, é único, realmente, tem o seu brilho próprio, tem as suas características, as suas qualidades, e nós podemos apresentar isso, sim, assim, no círculo de pessoas que a gente convive. Não precisa ser muito. Às vezes a gente acha que para ser uma pessoa importante, né, ela tem que ter muitos seguidores, ela tem que estar expondo o tempo todo nas redes sociais quem ela é, o que ela faz, o que ela tem. Isso não é verdade. Nós temos que cuidar muito com essas comparações. Claro que a comparação ela existe, ela é inevitável, mas nós temos que comparar também com aquilo que a gente tem de potencial. Então, esse período que vocês estão vivendo da adolescência é um período muito, muito bonito, de muita mudança, de muita transformação e de muita preocupação também, né? Então, são tantas mudanças, tantas preocupações com o futuro. Como é que as coisas vão acontecer? Será que eu vou alcançar os meus objetivos, os meus sonhos? A Cida estava falando de sonhos, né? É importante que a gente tenha sonhos, objetivos que a gente projete para o futuro, mas que a gente construa agora. Como é que eu vou realizar o meu sonho? Construindo hábitos diários, né? Então, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, tá tudo certo? Tudo bem? Ah, então tá bom. Tá. Então, eu trouxe algum material para falar para vocês, alguns slides, mas antes de falar do slide, eu quero falar assim, que esse momento que vocês vivem é um momento importante também de escolhas, né, que vocês vão fazer, da rotina organizada, hábitos de horários que vocês tenham para estudo, para lazer, para pausas. Eu sei que vocês já estão trabalhando com meditação na escola, né? Praticam a meditação, praticam essas pausas. Então, assim, elas são muito importantes para o nosso dia a dia. Para intercalar momentos de estudo, de obrigações que a gente tem a cumprir, com aqueles momentos de lazer, de tranquilidade, de fazer aquilo que a gente gosta, né? E essa meditação, ela pode ser formal, como vocês têm um momento ali que vocês sentam, respiram, fazem essa prática, mas o momento de meditação também pode ser de atenção plena ao momento presente. Por exemplo, um termo que se usa muito hoje é mindfulness.
Talvez vocês já tenham ouvido falar e já tenham trabalhado aí com Mindfulness também, né? Mas o que significa isso? Significa, é uma coisa simples, atenção ao momento presente. Atenção àquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, agora vocês estão aí, né? Presta atenção no teu corpo, na tua respiração, como é que tá a postura. Respira, traz o foco para cá, para nossa conversa, né? Às vezes a gente ajeitar uma postura na cadeira e respirar um pouquinho, colocar a mão na barriga e prestar atenção na nossa respiração, vai trazer essa atenção necessária. E isso, com certeza, você já tem conversado com a professora Luciana e com a equipe, né? Isso vai ajudar a concentrar mais nas aulas, a trazer mais concentração para esse momento presente. Então, pessoal, assim, ó, tá? Com 12 anos, eu fui na psicóloga pela primeira vez. Eu nem sabia que era uma psicóloga. A minha tia percebeu que algumas situações do meu dia a dia não estavam ok, que eu estava demonstrando uma certa insegurança, que eu não estava indo bem nas minhas notas, e a minha tia era professora, e ela me levou, então, numa amiga. Ela falou, você vai conversar com uma amiga. E eu fui. Eu não tinha ideia de que era uma psicóloga, né? Mas como foi importante eu ter conversado com ela, entender, sabe, as minhas emoções, os meus sentimentos. Ela me ajudou a organizar a minha rotina. E hoje eu vejo que importante que foi eu ter aquela ajuda naquele momento, que eu nem sabia que eu precisava, né? Eu sabia o quê? Eu tinha resultados ali, as minhas notas não estavam boas, né? Eu não estava indo bem. Mas a organização disso, de uma rotina de estudos, de uma conversa, de um acolhimento dos meus sentimentos, fez muita diferença. Então, a minha sugestão para vocês é assim, esse tempo de pandemia trouxe realmente muitos desafios, né? Eu não vou trazer aqui todas as estatísticas, porque vocês podem pesquisar, hoje a gente tem acesso fácil a essas informações. Mas uma coisa importante de a gente falar é, a cada 4 adolescentes, contem aí, 1, 2, 3, 4 adolescentes, um encontra-se com depressão. Essa é a estatística geral. 5 adolescentes, a cada 5 adolescentes, um está com transtorno de ansiedade. E isso a gente está falando, não é só aquela ansiedade, assim, do dia a dia que a gente sente, né? Aquele desconforto, aquela, sabe, ansiedade do dia a dia que é um alarmezinho de que algo não está bem. É um transtorno de ansiedade. As pessoas estão precisando ser medicadas, os adolescentes estão precisando de tratamento para isso, né? Além da psicologia, precisa de um psiquiatra também para fazer esse acompanhamento. Por quê? Porque a questão é neuroquímica, né? Biológica também. Às vezes eu não consigo mudar o meu comportamento sozinho e eu vou precisar de ajuda médica também. Mas para a gente não chegar a esse ponto, né, de um transtorno, de uma depressão, que é algo bem mais grave, a gente pode usar de alguns recursos do dia a dia para olhar para as nossas emoções, para expressar isso para as pessoas que estão ao nosso lado. Então, assim, a escola, eu trabalhei mais de 7 anos com a Cida, né, também numa escola, e a gente sabe que o apoio dos professores, da equipe da escola é bastante importante. Às vezes a gente não consegue expressar para os nossos familiares, acha que não vai ser compreendido, mas a escola pode, tem algum professor que a gente confia, ou a orientação, a coordenação, alguém que a gente vai confiar para falar das nossas emoções também, né? O importante é que a gente possa expressar, falar disso que a gente está sentindo. Faz sentido para vocês isso? Só façam com a mãozinha assim ou assim, para eu poder saber como é que está chegando a informação para vocês. Faz sentido isso que eu estou falando? Se sim, faz assim. Não? Eles estão tímidos. Eles são bem falantes, participam bastante, né? Eles estão se encontrando ainda. É porque essa distância também, né? Ela também dificulta um pouco aí a nossa interação, né? Mas assim, eu não quero ficar aqui só teorizando. Eu quero falar para vocês assim que eu acredito muito
na intervenção nesse período da adolescência, que esses projetos sobre competências socioemocionais, eles são muito importantes e podem nos ajudar para a gente realizar, sim, aquele nosso sonho, para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Cada um de vocês que está aí, com certeza, quer um futuro melhor, quer transformar algo na sua vida que vive atualmente. Então, podem ter certeza que não existe ninguém sem sofrimento, não existe ninguém que não tenha dificuldades. Alguns em alguns aspectos, outros em outros, mas todas as pessoas têm algum problema para resolver, tem alguma dificuldade. Ela pode não aparentar, ela pode não demonstrar, mas ela tem. Sejam adultos, sejam adolescentes, sejam crianças, né? As crianças ainda estão se desenvolvendo, adolescentes também, só que esse período da adolescência a gente percebe mais o nosso ambiente, a gente se diferencia mais dos adultos, dos nossos pais, dos nossos familiares, a gente já percebe muito mais, né? A realidade, os comportamentos das pessoas, aqueles que a gente se identifica e aqueles que a gente não se identifica. Então, observar tudo isso e acreditar neste potencial de mudança que nós temos, né? Então, eu trouxe aqui o look do dia felicidade. A felicidade, ela é construída, ela não vem assim, agora eu vou ser feliz, agora eu, né, caiu do nada, uma mágica aconteceu e eu vou ser feliz. Ah, ganhei na loteria, fiquei rico. Não quer dizer que é felicidade isso. Não quer dizer que a pessoa vai ser feliz. Ela vai ter acesso a muitas coisas, sim, mas não necessariamente. Então, você identificar os seus valores, as suas crenças, as suas forças pessoais. Pesquisem sobre forças pessoais, que é um tema bem interessante de vocês estudarem, né, conseguirem trazer para a sua vida. Nós temos forças pessoais, nós temos aqueles valores que a gente se identifica, a gente acredita neles e a gente segue para alcançar os nossos objetivos, tá? Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas nesse distanciamento eu acabo não conseguindo interagir tanto com vocês, né? Mas eu vou deixar um pouquinho aberto para as perguntas antes de mostrar aqui os slides que eu tenho. Se alguém tiver uma pergunta, uma dúvida, um comentário também, vocês fiquem à vontade para me fazer. E aí depois eu vou para os slides, tá? Para a gente começar nesse aquecimento aqui, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Posso começar sobre um tema que eu acho bastante relevante? Sim. Conversar sobre os alunos? É que não tem como nós não falarmos sobre a dependência tecnológica nesse tempo de pandemia e o que ele trouxe, né? Eles aqui até se mexeram na cadeira agora. E ele trouxe, claro, todos os ganhos, a questão, né, de eu ter acesso à tecnologia, mas o prejuízo de eu não ter mais tempo para outras atividades, senão a questão das redes sociais, especialmente com as meninas, e a questão dos games, especialmente com os meninos. Será que eu estou falando alguma coisa que faz sentido? Agora levanta o dedo. Faz sentido falar sobre redes sociais, sobre a questão do uso acima do que a gente deveria da tecnologia? Faz sentido? Tão tímido comigo também. Tendo alguém diferente, ainda tão distante, né? Quem sabe um dia a gente pode marcar um encontro presencial, daí eu vou conhecê-los pessoalmente. Fazer uma prática de yoga. A gente vai poder fazer um contato, né, mais direto aí, tá? Mas assim, o que de repente vocês podem estar pensando? Ai, a psicóloga vai dizer, né? Não usem mais, né? Deixem o celular de lado, não joguem mais, né? Isso é impossível, gente. Isso é impossível, né? Nós estamos o tempo todo conectados e ainda bem que essa tecnologia existe porque a gente está fazendo esse contato hoje, né? Então, assim, jogar, você vai continuar. Mas ela fala que um negocinho que só um pouquinho. Que tem um mau contato aqui técnico. Ah, tá. Cadê o negócio do som esse aqui? Cadê a Silvia? Bem no principal assunto, né?
Tenta falar um pouco para ver se... Fala, Fabi, para ver se tá... Oi. Agora, estão me ouvindo agora? Aqui na escola tudo é nosso por nós, né? Maus contatos. Não está chegando para vocês a minha fala, é isso? Estamos trocando aqui para ver. De repente, o teu som parou de chegar pelo alto-falante. Ah, entendi. Pode falar, agora deu certo. Agora deu? Ai, que coisa boa, eu vi que eles já se espreguiçaram aí, isso mesmo, dá uma espreguiçadinha, alonga o corpo. Nossa, ficar bastante tempo sentado aí também é cansativo, né? Muito bom. Então tá, gente. Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá. Sem ecos? Olha só, o que eu falei anteriormente foi assim... Ai, a psicóloga vai dizer que a gente não deve mais usar celular, não deve mais jogar, não deve mais, né? Vamos só estudar e nos concentrar nas nossas obrigações. Nananina, não. Impossível. Isso é impossível. Nós estamos conectados, a tecnologia nos ajuda. Que bom que estamos com essa tecnologia avançada, porque senão a gente não estaria com esse contato hoje, né? Não teríamos a possibilidade de estar assim. Mas nós temos que cuidar, sim, com o tempo do uso. Quanto tempo eu estou disponibilizando do meu dia para o uso em redes sociais ou, né, para jogos? De que forma eu estou utilizando? Então, eu posso limitar o tempo. Não quer dizer que eu não vou mais usar, mas eu posso limitar o tempo de uso. Eu posso colocar um alarmezinho, inclusive, né, para eu limitar o tempo. Então, por quanto tempo eu acho razoável? Eu posso conversar com a minha família também, para ver qual é o tempo que é razoável para eu ficar. 1 hora e meia, 2 horas, quanto tempo? Vocês, porque no próprio aplicativo vocês conseguem visualizar o tempo de uso, né? Vocês costumam visualizar esse tempo? Só me façam assim ou assim? Não? Não, tá. Comecem a marcar ali no próprio aplicativo, no próprio celular, vocês conseguem identificar o tempo de uso. Qual é o tempo? Gente, é surpreendente. Eu tenho conversado com adolescentes, né, sobre esse tempo que fica nas redes sociais ou em jogos, e a gente não se dá conta. O tempo passa e a gente não vê. Às vezes são 6 horas, são 8 horas diárias com o uso do celular para os mais diversas atividades, né? E a gente não se dá conta porque o tempo voa. Então, assim, não é um tempo razoável para a gente passar por dia, porque nós temos outras coisas para fazer realmente. E isso vai tirar a nossa concentração das atividades obrigatórias, né? Então, não é não usar, não é que você não pode usar, mas você pode limitar esse uso. Então, organiza a sua rotina. Coloca os horários que você tem para as atividades que você vai fazer no seu dia e deixa um tempo limitado para uso. Vocês vão ver que o tempo vai render, né? Vocês vão conseguir fazer muito mais coisas ao longo do dia do que vocês imaginam. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, eu não tenho tempo para fazer a meditação em casa. Eu não tenho tempo para, sei lá, fazer uma receitinha que eu gosto, ou uma atividade física, né? Às vezes eu estou deixando o tempo das outras atividades para ficar ali. Ou só mergulhando naquele universo, né, de outras pessoas e fazendo muita comparação também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as comparações. A comparação é inevitável, mas nós temos que cuidar. Porque nós estamos projetando no outro, idealizando nas outras pessoas aquela
Felicidade, ó, camiseta aqui. O outro é feliz, o outro viaja, o outro tem isso, o outro acessa aquilo e eu não. Então, assim, olhar para a nossa realidade, olhar para aquilo que é possível de organizar a nossa rotina com a vida que a gente tem, com os pais que a gente tem, com a casa que a gente tem, com os recursos que a gente tem. E nós vamos, sim, projetar aquilo que a gente quer alcançar no futuro. Mas hoje eu tenho uma realidade que às vezes eu não olho para ela. Às vezes a realidade é difícil? Sim, é difícil porque eu falei para vocês no início. Quem não tem problema? Só a bailarina que não tem. Lembra da musiquinha? Todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Né? Ouçam lá a música Ciranda da Bailarina. Só a bailarina não tem problema, porque todo mundo tem, tá? Então, assim, como é que eu posso organizar a minha rotina, os meus horários, para usar, sim, as redes sociais, para eu jogar, mas não tomar todo o meu tempo? Então, vou perguntar aqui, vamos fazer assim ou assim. Atividade física, como é que tá? Vocês têm atividade física à tarde, fora do horário de aula? Responde assim ou assim? Cida, consegue visualizar aí, mais ou menos? Sim, temos mais ou menos. Não. Vou falar aqui. Aqui dá para ouvir. Ah, tá. A Luciana tá ali, né? Ficou a maioria não. A maioria não. Tá. Pouco sim, e a maioria, e depois mais ou menos. Tá. Então, olha só, vou falar de alguns itens que a gente precisa cuidar na nossa rotina para que a gente tenha saúde mental, emocional e física também, né? Vir para a escola, ok, é nossa obrigação, nós temos horário a cumprir, né? Horas de sono, eu tenho que me preocupar. Quanto tempo eu estou dormindo? E dormir à noite, não é durante o dia, porque o sono da noite, ele é mais restaurador, as pesquisas mostram isso, né? O escuro, a noite, ela ajuda a restaurar melhor o nosso cérebro, tá? Tempo para atividade física, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, alguma atividade física, algum movimento o meu corpo precisa, até para o meu cérebro funcionar melhor, a questão da memória, da concentração, né, do aprendizado que eu vou ter no meu dia a dia, eu preciso desse movimento. Então, se eu estou muito parado, eu vou ter também problemas, né, com dores, tá? Eu posso ficar com dor nas costas, eu posso ficar com outros problemas, né? Outras doenças podem aparecer devido ao sedentarismo. Então, eu preciso me movimentar. Ah, mas eu não gosto de vôlei, eu não gosto de futebol, eu não gosto, mas tem alguma atividade que você se identifique. Então, busque fazer alguma atividade que você goste. Na internet, a gente tem tanta possibilidade hoje gratuita, né, de acessar sites, assim, por exemplo, tem de yoga, de pilates, de outras atividades que você pode também fazer, né, treino funcional, coisas assim interessantes para a gente poder se movimentar. Então, o sono, atividade física, ela é importante. Então, olha para a tua rotina e vê assim, o que eu posso fazer de diferente na minha rotina, incluir na minha rotina para mudar, né? Para essa mudança acontecer. A minha alimentação também eu preciso cuidar dela. Óbvio, são coisas que vocês já sabem, mas elas fazem parte dessa rotina saudável, dessa rotina que eu vou construindo para alcançar essa felicidade, tá? Então, alimentação, o sono de vocês, atividade física, o estudo, né? E as pausas. E as pausas. O que acontece hoje? A pausa, ela tá maior do que aquelas atividades obrigatórias que a gente deveria ter. Esses 6 a 8 horas que a gente não se dá conta, às vezes, que passa nas redes sociais, elas estão ocupando o tempo das outras atividades que a gente poderia estar fazendo, tá? Faz sentido para vocês isso, gente? Ou é muito assim, ai, não adianta ficar falando porque isso eu não vou trazer para a minha vida, eu não vou trazer para o meu dia a dia. O que vocês acham? É possível pensar, sim, dentro da realidade que vocês têm? Dá para vocês pensarem na rotina e organizarem um pouquinho diferente a partir de agora? Sim, mais ou menos ou não?
E aí? Tá mais ou menos aqui, ô Fabiane. Tá mais ou menos, tá bom. Eu estou trabalhando com eles aquele quadro de rotinas, sabe? Ótimo. De horário, de manhã, de tarde, de noite, o que fazer. E eu observei que a rede social ocupa bastante tempo, TV, rede social, Sim. e estudo muito pouco. Então, eu estou trabalhando com eles essa questão, porque eles ficam uma semana em casa, Sim. em rodízio. Então, isso faz toda uma diferença. É. Tá aparecendo a minha tela aí para vocês? Tá. Aparece aí a tela? Tá, já estamos mudando de tela. Ah, tá. Ok? Apareceu aí? Tá. Muito bem, Cida, você me ajuda com o tempo, tá? A hora que eu precisar parar aqui, você me avisa, tá? Ok. Tá? Muito bem. Para falar dessa saúde emocional, para a gente poder trazer alguns aspectos, assim, né, desse conteúdo aí, além da rotina que a gente falou, de uma rotina organizada, de olhar para esses outros fatores da minha rotina, eu trouxe aqui, provavelmente vocês já conhecem, essa rodinha das competências socioemocionais. Já trabalharam com os alunos Cida? Ainda não. Não? Tá. Então, quando a gente fala em competência socioemocional, a gente está falando desses 5 aspectos aqui, tá? Autoconhecimento, ou seja, eu preciso observar as minhas emoções, os meus pensamentos e os meus comportamentos. Autorregulação significa o quê? Eu conseguir esse autocontrole, eu conseguir regular as minhas emoções. Habilidade de relacionamento, eu preciso construir relacionamentos positivos no meu dia a dia, trabalhar em equipe. O conhecimento social, olhar além de mim, olhar para esse contexto. Vocês estão estudando história, acompanhando o que está acontecendo, né, no mundo. A gente está vendo todos os problemas sociais, econômicos, políticos. Então, esse olhar para o social, empático e com compaixão, a gente aprende a ter compaixão também quando a gente amplia o nosso olhar, né, para o social. E decisões responsáveis. Então, sim, a partir do momento que eu conheço tudo isso, eu passo a ter uma responsabilidade pelas minhas decisões. Então, isso que a gente está falando da rotina, de uma rotina organizada, de uma rotina que eu consiga, sim, ter o meu lazer, a minha pausa para as redes sociais, para pesquisas, para o que eu quiser, mas eu preciso ter uma rotina organizada também de maneira construtiva e saudável. Então, esses 5 elementos aqui são bem importantes de a gente pensar, tá? Aqui eu trago para vocês, assim, quando a gente fala em autoconhecimento do adolescente, eu preciso me conhecer, mas em quais aspectos? Eu preciso conhecer o quê? A maneira que eu penso, que eu sinto e que eu faço. Como é que eu estou pensando sobre as situações que ocorrem? Eu tenho mais tendência pessimista a pensamentos mais negativos? Se for assim, eu vou trazer emoções mais negativas também e vou me comportar de maneira coerente com isso que eu estou sentindo. Então, esta frase aqui, a forma como nós pensamos irá interferir em como nós sentimos e agimos, tá? Então, olha aqui esse esqueminha que mostra. Tá, vocês estão visualizando bem aí os slides? Sim. Sim? Tá, muito bem. Situação, por exemplo, estudar para prova, brigar com alguém, um assalto, comprar um carro, tirar a carteira de motorista, enfim, situações ocorrem na nossa vida, independente delas, elas vão gerar pensamentos, emoções e comportamentos. As emoções podem ser agradáveis ou desagradáveis. Eu não falo em emoções positivas ou negativas, porque todas elas são positivas, né? O medo, a tristeza, a raiva, elas fazem parte da nossa vida, são reações do nosso organismo. Então, elas também nos protegem, nos ajudam a lidar melhor com a vida. Então, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Então, esse esqueminha aqui, ele é importante de a gente observar o nosso comportamento, observar as nossas reações no dia a dia, tá? Aqui eu trago 7 emoções básicas universais, que
são alegria, tristeza, raiva, surpresa, medo, amor e o nojo. Essas emoções, elas são básicas, todo ser humano tem, e nós vamos oscilar bastante ao longo do dia. O importante é perceber como é que eu estou me sentindo, dar nome, porque às vezes a gente não dá nome, a gente às vezes reage, tem um comportamento inadequado, né, com alguém, e a gente não sabe por que aquilo está acontecendo. Então, se eu percebo como é que eu estou me sentindo e dou nome, né, eu vou pensar assim, poxa, hoje eu estou triste, estou mais triste, estou mais, né, pensativo sobre algumas coisas que aconteceram. Então, assim, eu dou nome para aquilo que eu estou sentindo e eu começo a me conhecer melhor. Então, passem a fazer isso no dia a dia. Se perceber e dar nome para o que vocês estão sentindo. E verbalizar é muito importante. Falar com alguém sobre aquilo que a gente sente. Seja para a família, para um amigo, para os profissionais da escola. Verbalizem, falem aquilo que vocês sentem, porque isso ajuda. Por isso que a gente faz terapia, por isso que a gente conversa com as pessoas, para não ficar tudo na nossa mente e isso ficar muito pesado e a gente não consegue fazer as coisas do nosso dia a dia com mais leveza, né? Eu trago aqui a regulação emocional. Eu tenho que regular a intensidade da minha emoção. Eu vou mostrar aqui para vocês um termômetrozinho aqui. Dá para ver? Vocês estão vendo? Não, estão vendo só a tela, né? Tá. Então, tá. As estratégias, eu tenho que regular essa emoção, a intensidade delas, o quanto que ela está durando, a qualidade dessas emoções também. Então, não é que eu não vou deixar de sentir, não vou eliminar a raiva, não vou eliminar o medo. Ele vai continuar existindo. Mas essa intensidade, de 0 a 10 é quanto? Quanto que eu estou sentindo de medo? É 8? É 7? É 5? Eu vou dar um número, talvez, para ela, para eu conseguir identificar, tá? E o que isso traz de consequência para a minha vida. Aqui eu vou deixar a sugestão de um aplicativo chamado Cogni, para vocês baixarem esse aplicativo e se auto-monitorarem, se conhecerem. Ali tem as carinhas, tem o nome das emoções que vocês estão sentindo, e aí vocês vão ampliar esse vocabulário emocional, esse repertório emocional, identificando a situação que ocorreu, qual a emoção, qual o comportamento e como é que eu pensei sobre aquilo. Ele vai gerar um relatório, vai gerar um gráfico e vocês vão começar a observar mais e, a partir dali, buscar alternativas de mudança, porque o nosso comportamento ele pode ser mudado a partir do momento que eu me observo, tá? Aqui eu trouxe um outro esqueminha para a gente pensar na nossa rotina. Às vezes eu sou muito rígido, eu vou para uma margem do rio e fico muito rígido da minha rotina e às vezes eu não consigo cumprir tudo que eu coloquei para aquele dia. E às vezes eu vou para o caos, que é o quê? Deixa solto. Ah, já que eu não estou conseguindo estudar mesmo para uma matéria, eu não vou estudar para nenhuma. Já que eu não estou conseguindo fazer uma atividade física um dia, também não vou fazer mais os outros, sabe? Às vezes a gente tende a deixar no caos ou ficar muito rígido. A saúde mental, ela tem a ver com o quê? Com estar no meio, nessa canoa ali, né, remando. Se eu estou indo muito para um lado ou para o outro, eu volto para o centro e procuro o equilíbrio, tá? Aqui eu vou deixar a sugestão para vocês de uma série de meditação guiada, que ela pode ajudar nessa rotina diária para que eu me concentre mais, para que eu consiga memorizar melhor, ter um aprendizado melhor e ter aquele momento de pausa, tá? Meditação guiada, vocês encontram na Netflix. E deixo aqui um pensamento para vocês, que é do Fernando Pessoa. Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor aos corações dos homens. Então, esses slides aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Encerrar o meu compartilhamento aqui para voltar para a tela. Foi assim... Passei rapidamente, né, por esses slides para poder conversar sobre esse assunto com vocês. Nesse distanciamento, né, para ouvi-los fica um pouquinho mais difícil, mas a professora Luciana pode me ajudar aí nessa mediação, então. Já conheciam esse conteúdo das emoções?
Competências socioemocionais? Sim? Não? Então, hoje a nossa primeira atividade que a gente fez lá na meditação, né? Eu pedi que eles pensassem como que é o equilíbrio desses pensamentos. Eles costumam ter pensamentos mais positivos ou mais negativos. Uhum. Eu queria aproveitar, né, e te pedir sugestões de exercícios ou atividades que eles possam estar fazendo em casa, né, na escola, ou até às vezes um intervalo no dia, em que eles possam estar fazendo essa análise, né, porque a gente ouve muitas vezes da boca dos nossos estudantes a tal frase: eu não consigo fazer, eu não vou fazer, né? É sempre essa negação mais do que essa afirmação. E eu falasse para eles algumas sugestões de atividades que eles poderiam fazer para analisar, né, esses pensamentos e como que eles podem estar colocando, né, mais afirmações positivas no dia deles. Ótimo, ótimo. Tá, olha só, pessoal, eu gostaria de deixar uma sugestão para vocês, além daquela ali do aplicativo, né, do Cogni, de vocês se observarem, que cada um possa escrever 3 qualidades que você observa, tá? Em você mesmo. Eu vou deixar a sugestão aí, depois a Luciana pode, né, continuar essa atividade com vocês, tá? 3 qualidades de vocês. Então, quais qualidades eu percebo que eu tenho em mim? Quais características positivas que eu gosto? Quais as qualidades? Então, você vai escrever, você vai registrar e você vai olhar para isso no teu dia a dia, porque todos nós temos essas qualidades, mas a gente não olha. No meu trabalho com adolescentes, às vezes é difícil os adolescentes escreverem até 1 ou 2 qualidades, sabe? Porque a gente costuma olhar mais para a dificuldade do que para aquilo que a gente tem de qualidades, de características boas e positivas. Então, eu deixo esse exercício para vocês. 3 qualidades para vocês observarem isso no dia a dia. Outra sugestão, 3 pontos, 3 coisas positivas que aconteceram no dia. A gente pode chamar de 3 bênçãos do dia. Olha para a tua vida e o que tem ali de positivo que você pode agradecer. Porque quando a gente amplia a gratidão, a gente também está contribuindo para essa felicidade. Ela é construída diariamente, sim, tá? Outro exercício que eu gosto muito de fazer com os adolescentes é o seguinte: você escrever, por exemplo, hoje, após a nossa atividade, ou mais tarde, ou amanhã, não sei em que momento vocês podem retomar isso, que cada um de vocês possa escrever quais os pontos de mudança que você deseja na sua vida. O que você quer mudar na sua rotina, tá? Você escreve esses pontos de mudança da sua rotina. E aí, a professora, a coordenação, mediando aí, vocês vão ter duplas que vão ser os cuidadores uns dos outros. Então, 2 vezes na semana, esse colega vai conversar com o outro, vocês já vão ter o sorteio aí de quem vai cuidar de quem, vai ser uma pessoa que vai incentivar o outro para a sua mudança, tá? Porque a amizade, ela é muito positiva, o vínculo fortalecido, ele ajuda a gente a ter saúde emocional e mental também. Eu quero saber se vocês topam fazer esses exercícios, né? E aí? Sim, até os professores também. Sim? Luciana, dá para fazer essa mediação com eles, Lu? Dá? Então, assim, ó, você vai escrever os pontos de mudança da rotina que você quer. E o seu colega vai te ajudar, vai te lembrar a conseguir, ele vai te incentivar para que você consiga ter o compromisso com a tua mudança, tá? As afirmações positivas, elas também podem vir de incentivo do colega, tá? A gente chama de cartão de enfrentamento. Eu posso ter um cartãozinho
pegar aqui um bilhetinho para vocês, assim, ó. A gente pode escrever num post-it ou num cartãozinho, num papelzinho, assim, desses pequenininhos, né? Eu posso escrever uma frase positiva que faça sentido para mim. Não é simplesmente assim, tudo vai dar certo. Não, porque nem tudo dá certo, né? Tem muita coisa que não dá certo e a gente vai ter que lidar com isso. Mas, assim, uma frase positiva que faça sentido para mim, e eu vou deixar essa frase ali na minha frente todos os dias quando eu for estudar, quando eu estiver em casa, pode ser no espelho, pode ser no banheiro, né, no quarto, onde você estiver. Faz o teu cartão de enfrentamento. A gente chama de cartão de enfrentamento porque é aquela frase que vai me lembrar daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso ser diferente. Então, para cada um vai ter uma frase positiva que faça sentido para ti, tá? É um exercício assim, ó, todos esses que eu estou falando para vocês são exercícios que eu proponho para os adolescentes, claro, com mais tempo para a gente conversar sobre, né? Aqui eu estou deixando assim sugestões de maneira bem rápida, tá? Mas elas funcionam, elas ajudam para quê? Para a gente olhar para as nossas qualidades e ver as mudanças que a gente quer. Eu tenho certeza que, como eu falei para vocês, que eu fui na psicóloga lá com 12 anos e as informações que eu recebi, as sugestões que eu recebi dela, eu consegui mudar muito a minha vida, eu consegui me valorizar mais, a me sentir mais confiante, a me sentir mais segura. Eu tenho certeza que se vocês colocarem isso em prática, também vocês vão conseguir uma rotina diferente, uma qualidade de vida. E olha só, um de vocês estando bem, né? Se vocês têm irmãos, se vocês têm os pais que às vezes, né, estão tão atarefados e não prestam atenção nisso, vocês podem levar essa qualidade para dentro da casa também, sabe? Eu vejo adolescentes que falam assim, nossa, minha mãe estava sem tempo para isso e a gente fez o exercício juntas, né? O meu pai é tão atarefado ou não está muito presente, sabe? Ou meu avô, minha avó, né? Com quem você mora, se você estiver bem, se você estiver com o teu sistema de calma ativado, vocês estão aprendendo isso na escola, ativar o sistema de calma, a aprender a ficar com mais tranquilidade para lidar com os problemas, né? Porque a vida é assim, a gente todo dia vai ter vários problemas para resolver. Mas se você estiver calmo, você toma decisões mais assertivas. Então, pensa bem, se vocês fizerem esses exercícios e vocês também levarem esses exercícios para dentro da sua casa, você vai conseguir ativar essa paz, né? Porque a semana de vocês, a jornada de vocês é cultura de paz, não é isso? Né? Cultura de paz. Como é que eu tenho paz na minha vida? Ela é construída também com essas mudanças de comportamento, com essas pequenas mudanças no meu dia a dia, tá? Pessoalmente, a gente teria uma interação bem maior, bem melhor, né? Mas eu espero que essas sugestões que eu deixei aqui para vocês, que elas possam ser úteis para vocês no dia a dia, tá? Eu vejo resultados muito positivos com os adolescentes que eu trabalho e eu gostaria muito que vocês experimentassem isso no dia a dia de vocês. Fabiana, assim, a gente sabe que o horário já está chegando ao fim, né? Teríamos muito mais coisas para estar conversando, mas assim, queremos te agradecer por trazer situações bem práticas que nós vamos conseguir colocar em prática na escola. Né? Porque, às vezes, não adianta a gente ficar teorizando, né? Muita teoria, muito estudo, e a gente não coloca em prática. Então, assim, foi muito importante a sua contribuição, né? Vai contribuir não somente para os nossos estudantes, mas também para nós, enquanto professores, enquanto direção da escola, né? Então, assim, é importante essa tua fala, esse momento difícil que a gente está passando dessa pandemia, né? Quero deixar um convite para ti, no momento oportuno, vir nos visitar, vir conhecer a escola, né? Que a gente possa organizar junto com a ti desse momento, né? Então, assim, muito importante. E muito obrigada mesmo, coração, pela tua participação. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Um bom recreio agora, que eu sei que vocês têm intervalo, né?
E boa jornada aí para vocês, tá? Podemos tirar uma fotinho aqui, Cida? Ai, então tá, meus amores. Vou tirar uma fotinho. Fica ali, Cida. Vamos lá? Isso, preparou aí? 1, 2, 3 e... Deu. Obrigada, gente, Fábio. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau.